Olá, amigos e irmãos, vamos conversar um pouco, né? Não tenho gravado tanto nesses dias, porque estou de viagem, não é como estar em casa, grau de dificuldade para você gravar, fuso horário e tudo mais, certo? Fuso horário aqui é 4 horas à frente à hora do Brasil, então pense muito bem como é que é complicado. Se eu levanto aqui geralmente eu levanto 5 horas da manhã, que é o meu horário sempre que eu levanto. Quando eu levanto 5 horas da manhã, é 1 hora da manhã no Brasil, né? Nós vamos se ajeitando aqui até que a gente retorne ao Brasil. Quero mandar aqui um grande abraço para minha querida mãe Maria Rita Rosa, a todos os meus familiares, meus irmãos e irmãs, sobrinhos, parentes em Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro, né? E outros estados onde tem um parente, né, nosso. Enfim, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa, para quem não conhece, e a minha missão, a missão que Deus entregou na minha vida, é fazer com que a pessoa compreenda o amor de Deus, sua plenitude e o que Deus realmente quer de nós, tá? Meu trabalho na igreja é voluntário, tá, pessoal? Meus rendimentos vêm da minha profissão. Sou profissional da elétrica, tá? Eu tenho um canal também de elétrica no YouTube, que é o canal Marcos Rosa Eletrotécnico, onde eu ajudo profissionais no Brasil e no exterior, né, no seu dia a dia de trabalho em chão de fábrica. Um canal de ajuda. E tem um canal evangélico, que é desse aqui que a gente está falando, a qual eu publico sempre regularmente algum vídeo a fim de trazer um entendimento da palavra de Deus. Qual é a minha missão? Eu sou dirigente da congregação de Gironda há 15 anos já, né? Já vai para 15 para 16 anos. E meu trabalho, como eu disse aqui, totalmente voluntário, tá? E não sinto nenhum peso, tá bom? A única coisa que eu pedi a Deus, falei, Senhor, vou fazer o teu trabalho, mas eu preciso que o Senhor cuide da minha família, guarde a minha família, para que eu tenha condições de exercer o trabalho do Senhor, não é verdade? E eu quero ler aqui uma leitura, quero mandar um abraço também para o meu pastor presidente, o pastor Haroldo Pascoal, com ele todo o ministério IAD, para aquela mocidade bonita, né, da Umadeir, os jovens de Gironda, quem eu amo, considero como meus filhos, e de todo o campo, os obreiros, os amigos, as pessoas que apostam na gente, que confiam e acreditam que vamos vencer. Tá bom? Olha, eu quero deixar uma palavra que o apóstolo Paulo falou. Eu gravei um pequeno vídeo para o Instagram, apenas um vídeo pequeno, mas aqui eu quero conversar um pouco mais demorado sobre esse assunto. Não vou demorar tanto, mas quero falar um pouco mais de tempo, porque lá no Instagram é limitado. Bom, Paulo, no versículo 15 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você pode perceber que Paulo não estava nem aí pelo louvor humano. Tá entendendo? Paulo, ele pouco estava esquentando ou lixando se alguém ia louvá-lo, né, ou maldizer a ele. Ele não estava ligando para isso. Ele estava preocupado com a missão. Lembra lá acho que é capítulo 3, versículo 14, ou 13 ou 14 de Filipenses, ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás, que só me trazem problema e vai atrasar minha jornada, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, Paulo era um tipo de missionário,
né, de pregador do evangelho, que ele não ficava preocupado com a sua imagem, mas com a alma daquela pessoa com quem ele tinha o prazer e a oportunidade de conversar. Ele estava focado na missão. O contexto da palavra diz o amor missionário em ação. Ou seja, ele também disse aqui no versículo 14: eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Eita glória! Mas assim a vós. Quer dizer, é a mesma coisa que ele está dizendo assim, olha, o meu interesse não é o que vocês têm, certo? O meu interesse é vocês, como vocês estão, né? Porque não devem os filhos de Deus entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, claro que isso é uma ordem natural da vida. Os pais trabalham e acabam deixando a herança para os filhos. Então, Paulo estava preocupado com o bem-estar daquelas pessoas. Por que digo isso? A essência que faz com que pessoas abram mão do seu aconchego, do seu sossego, para ir atrás de pessoas, a fim de conduzir elas à plenitude de Deus, tendo todos os enfrentamentos, missionários que enfrentam aí países hostis, e quando são pegos é morte certa ou prisão, né? Mas Paulo não estava preocupado com isso, porque ele foi preso várias vezes por causa do evangelho, né? Várias vezes Paulo foi preso por causa do evangelho. E quando Paulo adoece, lá em Timóteo, quando ele faz as suas últimas declarações, ele disse: ninguém esteve comigo na minha defesa, senão Lucas, né? Que estava com ele, cuidando das suas enfermidades. Mas o propósito dessa conversa nossa aqui é fazer a pessoa entender que Deus, ele inspira pessoas para que essas pessoas possam tornar a vida de outras pessoas melhor. Por que eu digo isso? Você sabe que o ser humano, quando nasce, ele nasce cercado de armadilhas. Desde quando nasce, meu querido. O ser humano, ele é cercado de armadilha. E uma das armadilhas em que o ser humano é cercado, e ela é perigosa, letal, é a crise existencial. A crise existencial faz com que o ser humano entenda que ele não tenha valor nenhum. Você acha que muitas pessoas que estão envolvidas com entorpecente, com vícios, com produtos proibidos ou moram na rua, você acha que essas pessoas estão ali porque elas querem? Não. O mal induz essas pessoas a descerem para baixo. Você acha que o mal quer, né, que é o contraditório a Deus, que um casal viva bem? Há muitos casais em conflitos. Aquela empresa que estava funcionando bem, de repente, todos os negócios desceu ladeira abaixo e o empresário fica tentando entender o que aconteceu com ele. Aquela família que está desestruturada. Eu me lembro que uma senhora uma vez esteve na minha casa e falou: pastor, eles têm hábito de chamar a gente de pastor, vai lá em casa conversar com meu filho. Ele se envolveu com coisas erradas. Eu disse: eu vou. Aí chamei um outro irmão e fomos à casa dessa pessoa. A pessoa nem da igreja é, até hoje não é da igreja.
Mas vai lá em casa conversar com meu filho para ver se ele sai daquela vida. O rapaz, ele vivia uma vida, o rapaz estava magro, era um jovem de 17 anos para 18 anos, ele estava magro, não trabalhava, estava definhando e geralmente essas pessoas são pessoas um pouco, digamos assim, de temperamento forte, às vezes, dependendo da situação, são violentos, né? Mas eu fui, falei, não vou. Chamei um outro obreiro, teve um que não quis ir porque ficou preocupado. Não, Marco, isso não é coisa para nós e tal. Eu disse, não, fomos chamados para mudar as pessoas, para fazer com que elas compreendam o amor de Deus na sua vida. Vamos lá. Esse não foi, o outro foi comigo, um pouco receoso, porque já conhecia. E estivemos na casa do rapaz. E não achamos ele não estava. Nós fizemos uma oração só, não fizemos mais. Aquele rapaz, quando chegou em casa, se sentiu tocado e disse, eu vou mudar de vida. E mudou de vida. Logo que ele muda de vida, ele consegue um emprego. Enquanto ele estava naquela vida difícil, por que às vezes muitas empresas não dão emprego a pessoas assim? Porque elas não têm definição de vida. Pode estar no trabalho como pode não estar. Eu já reconduzi pessoas ao emprego com amigos empresários que eu tenho, e a pessoa recebeu o primeiro salário e encheu a cara e não voltou mais. Então, esse rapaz, ele disse, não, vou mudar de vida. Depois que estivemos na casa dele orando. Mudou de vida, arrumou emprego, casou, tem carro, tem casa. Tá vendo só como é que a vida do ser humano, ela muda? E ele logo é presenteado pelo lado bom da vida, pela plenitude de Deus. E muitas pessoas estão frustradas porque cresceram num ambiente que sempre a retraíram. Essas pessoas cresceram num ambiente escutando que ela não ia dar em nada. Eu também, em algum momento, por outras pessoas, já escutei que eu não teria futuro. Quando os meus filhos eram pequenos, muitos achavam. Hoje há pouco tempo eu encontrei com um empresário que é conhecido nosso. Ele falou, rapaz, eu achei que vocês não ia dar em nada. Então, as pessoas nos assistem, a plateia está nos assistindo. E quando Deus levanta homens e mulheres para poder ajudar pessoas a encontrar a razão da sua vida, isso não é uma coisa do próprio ser humano, isso é a essência de Deus. Porque o homem, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, no seu estado de vida normal, ele não faria. Mas a essência de Deus toca a vida desse homem. Paulo estava tão tocado pela essência de Deus que ele não estava preocupado se iam gostar mais dele ou menos dele. Ele falou assim, ainda que eu vos amando cada vez mais, seja menos amado. Eita glória! Então, as pessoas, elas crescem com esse sentimento de perda, de frustrações, de derrota, de que não vai dar certo. Aparecem pessoas para dizer que não vai dar certo, que não vai dar em nada, que isso é bobagem, que ele está perdendo o tempo dele. E a pessoa perde o norte. Perde o norte no casamento, perde o norte no seu emprego, na sua vida profissional, perde o norte na família. Quantas famílias estão sendo dilaceradas aí? Então, homens e mulheres, eu creio que ainda existem grandes homens e mulheres que ainda trabalham em prol das pessoas. Porque o gostoso da vida, e eu gosto disso, o gostoso da vida é você ver alguém sendo transformado do estado ruim que está vivendo. O ser humano, enquanto ele não compreende o seu real valor, até mesmo no início de uma conversa como essa aqui, ele vai acreditar que você está falando demais. Ele vai achar que você está rasgando seda, né?
E enquanto ele não compreender a vontade de Deus na sua vida, ele vai relutar. Seja homem, seja mulher, seja jovem, moça ou rapaz, né? Vai compreender, vai achar assim, poxa, isso é conversa fiada. Mas quando o ser humano se atenta a entender o propósito de Deus na sua vida, ele vai ter que enfrentar aqueles que não vão concordar com a sua mudança. Você tem que enfrentar isso. Para você mudar de vida, você precisa de dizer não a muitas coisas. Dizer não até para você mesmo. Então o apóstolo aqui, ele já tinha dito não, eu não quero luxo. Eu não quero ser pesado a vocês. A minha preocupação aqui não é o que vocês têm. Mas a minha preocupação é vocês. Isso é a essência de Deus. De um Deus que levanta pessoas e faz com que elas apenas enxerguem o ser humano e não os bens. Quantos estão aí? Se você ler o capítulo 10 do Evangelho de João, você vai ver ali que Jesus faz um relato e ele classifica os tipos de pessoas que cuidam de pessoas. E ali na classificação de Jesus está um apenas, o bom pastor. O que ele diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário, meus queridos, ele joga dos dois lados. Do lado de Deus e do lado do diabo. Estou falando assim para você compreender. Para ele o que importa é o lucro. Quantos mercenários tem aí? Né? Quantos mercenários? Quantos lobos? Quantos ladrões? Não é verdade? Mas aquele que vai te levar a Deus, às vezes ele vai te dizer palavras que não vão te agradar. Mas ele está sendo verdadeiro com você. No momento, talvez você não vai gostar da palavra que vai ouvir. Eu me lembro de um homem que ele era uma pessoa que passou... Ele tem um canal na rede social. Eu estava ouvindo ele dizer um dia que tudo estava dando errado para ele. Porque o problema do ser humano é compreender. Tudo estava dando errado para ele. Até que ele resolveu conversar com um pastor. Ele falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Nada na minha vida está dando certo. Até que o pastor disse a ele assim, olha meu filho, não está dando certo porque você não está pagando o preço. E aquilo tocou aquele rapaz e ele resolveu pagar o preço. E hoje é uma pessoa muito bem sucedida. É milionária. Então o que eu digo a você? Na verdade eu não estou aqui querendo pregar a riqueza para as pessoas. Eu quero pregar a salvação da alma. A partir do momento que a pessoa encontra com Deus, Deus passa a traçar um caminho para ela. De bênçãos e de vitória. E o melhor de tudo, a salvação. Quando o ser humano compreende essa essência, fica fácil dele não ser absorvido pelo mal. E essa é a essência que Deus coloca no coração de homens e mulheres para poder procurar pessoas, orientá-las e conduzi-las à plenitude de Deus. Deus não criou o homem para sofrer, mas o sofrimento vem do pecado. O ser humano precisa compreender isso. O sofrimento é consequência do pecado. E se nós não sairmos do pecado, não abandonarmos o pecado, sempre vamos estarmos colhendo o fruto do pecado. Destruição, morte, desalento, prisões, assassinatos, destruição. Tudo nós vamos acompanhar. Por que o mundo está dessa forma? Porque o ser humano, muitos dos seres humanos não compreendeu a essência de Deus na sua vida. Uns acham que para poder ele ter alegria, ele precisa tirar a vida do outro. Uns acham que para poder ele alcançar, depois ele precisa tomar o que é do outro. Você compreendeu? Isso é coisa nossa, nós precisamos nos libertar dessas coisas. Então o apóstolo Paulo não estava nem aí. O obreiro mesmo, o servo de Deus, envolvido com o amor e com a essência de Deus, ele não está nem preocupado com os holofotes. Ele não dá nem ideia se vão glorificar o nome dele ou não.
se ele vai ter mais curtida, se não vai ter menos ou mais curtida. Ele não está preocupado com a salvação da alma. E essa essência, só o Senhor que pode dar. Então, entenda o amor de Deus na sua vida. Se você está vivendo uma vida perigosa, ou se você está com problema na sua vida conjugal, familiar, nos seus negócios, na sua vida profissional, que as coisas não andam, pare um pouco. Cuidado com quem você está ouvindo. Talvez está ali tirando o teu dinheiro, mas não está te dando a resposta real que você precisa, que é Deus. Tenha cuidado com isso. Deus ele quer te engrandecer, mas você precisa compreender sua essência. Não adianta querer agradar a Deus em desobediência. Obedeça ao Senhor. E Deus vai transformar a sua vida e te dar vitória a você e a tua casa. Hoje você percebe que muitas pessoas não querem assumir que são pecadores. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Mas podemos ser pecadores arrependidos. E a essência para o crescimento e a prosperidade na vida de alguém é o arrependimento. Que Deus te abençoe. Espero que esse bate-papo aqui, nossa conversa, te ajude de alguma forma e você compreenda a essência do amor de Deus na sua vida. Eu quero orar por você, querido Pai, Deus santo, justo e fiel. Eu quero orar por esta vida que está passando por frustrações, por angústias, por sofrimento, por ausência das coisas, por umas coisas que não deram certo, pelas mágoas ou ressentimentos que têm tirado as suas alegrias, têm tirado a sua paz. Eu só posso dar a essa pessoa a oportunidade, Pai, de se reestabelecer como pessoa, seja ele homem, mulher, seja jovem, moço ou rapaz, que possam alcançar a plenitude do Senhor. O Senhor traz a cura a essa pessoa, traz a transformação à vida e à casa dessa pessoa, para que ela alcance a plenitude do teu amor. Que sua casa seja salva, seu casamento seja salvo, suas vidas sejam salvas e sejam libertos de todo o mal. Que o jovem, que a moça e o rapaz compreendam a tua essência e cresçam no temor e na sabedoria do Senhor. Abençoe estas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê a graça que você precisa.